E eita, atrás de eita, meu povo, esse eu te conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities, agora falando de Power Couple Brasil, reality de casais da Record. Então, se liga aí, se inscreve, comenta, compartilha, se você puder. E não esquece, tamo junto, gente, vamos ao que interessa. Depois de toda a confusão, todo aquele barraco, gritaria, tivemos aí a formação da DR devidamente formada, tá? Foi aquilo que eu previ. Rogério e Baronesa pagaram o pato pela imunidade de Adriana e Albert e receberam os votos da casa, né? A maioria dos votos da casa. Então, DR formada entre Rogério e Baronesa, Brenda e Matheus, e Érica e Diney, tá? O Diney e a Érica foram pela desistência na prova dos casais, Brenda e Matheus pelo pior saldo do ciclo, ficaram zerados e foram para a DR. E Baronesa e Rogério pela votação da casa. E já tem enquetes atualizadas. Os votos do grupão se concentraram na Baronesa e no Rogério, enquanto que os desgarrados, né, que a gente chama de desgarrados, não fazem parte do grupão, votaram em Carol e Mussunzinho, tá? Então quase que sobra ali para Carol e Mussunzinho. A formação da DR se resumiu aí em muita troca de farpas, acusações, ofensas entre Rogério e Baronesa e Carol e Mussunzinho, gente. E essa guerra já estava pré-declarada, porque a Baronesa já vinha fazendo a cama da Carol aí com a galera, né, com aqueles que estão próximos dela ali, para inclusive votarem em Carol e Mussunzinho. E o Rogério, ele já tinha tido ali um frente a frente com o Mussunzinho e declarado que eles se tornariam oponentes, porque não tinha como ser inimigo da mulher e amigo do marido. Não existia isso. Então, cada qual no seu quadrado, e eles declararam essa coisa aí de realmente se tornarem oponentes. No meio da discussão, o Rogério chama aí Carol de marionete. Na hora de votar, Carol se irrita, Mussunzinho toma as dores da mulher. Então houve um bate-boca, né? E a Carol disse que era chamada de filha pela Baronesa. E aí a mãe do MC Gui fala que se enganou. Nesse momento o Rogério joga aí o filme A Garota que Matou os Pais, né? Fazendo uma referência. E a Baronesa disse que a Carol foi responsável por movimentar esses votos nela e no Rogério. Ela acredita muito nisso. E os dois chamaram aí, Baronesa e Rogério chamaram Carol de marionete mais uma vez, tá, gente? Inclusive, eles tretaram no intervalo. O Cartoloco, ele não deixou de cutucar Adriana e Albert, não. Cutucou o casal aí, já que os dois estavam imunes, não podiam receber votos da casa, né? E aí ele teve que votar na Baronesa e no Rogério. Escolheu votar em Baronesa e Rogério, mas deixou claro que Albert e Adriana eram sua opção de voto, porque tentaram diminuir a Gabi e o Pasta com as suas falas. E aí o Cartoloco afirma que quase todos iam na Adriana e no Albert, aquilo que a gente já imaginava. Mas Adriana e Albert dessa vez preferiram evitar a fadiga, só balançaram a cabeça ali, discordando do Cartoloco, tá? Preferiram não irem para o embate. Durante a formação aí da DR no ao vivo, o Naim resolveu se pronunciar e fazer um apelo à direção do programa. Talvez porque, né, ele quisesse se redimir pelo fato de ter chamado aí o Matheus de bichona, gente, mais cedo, enquanto eles tretaram, tá? E aí o Naim pediu que a produção coloque um casal LGBTQIA+, inclusive indicou seu irmão e a sua cunhada, que é trans, para a próxima edição. E aí o Matheus afirma que foi chamado de bichona, fala no ao vivo, foi chamado de bichona pelo Naim, ou Narim, como o Matheus chama, né? E enquanto ele falava, a Brenda conteve aí o marido, pediu para o Matheus não interromper o Naim, e o Naim mandou o Matheus calar a boca. Eita, Laia. O Rogério, ele se estressou com o casal Carol e Mussunzinho mais uma vez durante a formação da DR, desta vez porque, segundo o Rogério, o casal falou do seu filho, do MC Gui, citou o filho. A Carol desmentiu, disse que não falou nada do filho do Rogério, só falou que não era a filha dele, tá? Que o filho dele era outro. E aí a Baronesa pediu pro Rogério deixar pra lá, que a Carol queria palco, né? Que é barraqueira, fofoqueira. E a Carol disse que é tudo isso com muito orgulho, gente. Por fim, Gabi e Cartoloco escolheram o poder, né? Por serem casal power.
de transferirem todos os votos recebidos de um casal para outro e transferiram os votos de Carol e Mussunzinho para a Baronesa e para o Rogério. Aí os pais do MC Gui sentaram no terceiro banquinho da DR. Pós-formação da DR de ontem, o Rogério, ele começou a soltar várias coisas, gente. O homem virou uma metralhadora, começou a falar um monte de coisa, algumas com sentido, outras nem tanto. E aí ele fala que ele tem uma página de 14 milhões de seguidores no Facebook dedicada a reality shows. E ele prometeu usar essa página para ajudar Gabi e Cartoloco quando o casal estiver na Berlinda, estiver na DR, tá? Inclusive a galera tá brincando na internet por que o Rogério não usou essa tal página aí para salvar o MC Gui na Fazenda 13, né? Para que ele permanecesse no reality. Enfim, o Rogério começa a fazer várias promessas ali, fala que tem muito engajamento e coisa e tal nessa página. A Gabi chega a citar que conhece a página, que segue, não sei o que. O Matheus fica ali por perto, ouvindo aí o que o Rogério tá falando, mas muita gente nem entendeu muito bem o que ele quis dizer com isso, aí o que ele quis fazer com essa coisa de querer defender Cartoloco e Gabi com a sua página de reality. Meu Deus. O Cartoloco, pós-formação da DR, fez aí, né, reforçou, na verdade, uma aposta que ele já tinha feito com o pai do MC Gui, com o Rogério, sobre a possível eliminação do Diney. O Rogério garante, e garantiu várias vezes, que na primeira DR que o Diney fosse, ele seria eliminado, ele sairia. O Rogério acredita na eliminação do Diney. Já o Cartoloco quer o contrário, quer que o Rogério saia e o Diney fique. E aí o Cartoloco chega a chamar o Diney ali para falar dessa aposta, tá? Que ele fez com o pai do MC Gui, ele, Cartoloco e Rogério, que é de R$ 1.500, gente, para quem perder. Quem perde aí paga R$ 1.500 pro outro. E aí ele afirma, o Cartoloco afirma que quem vai sair é o Rogério e ele vai ganhar, o Cartoloco vai ganhar R$ 1.500, tá? Ele zoa com a cara do pai do MC Gui. E aí o Rogério ainda pediu que caso volte aí da DR, o Cartoloco lhe receba com a dipirona, um frasco de dipirona, pingue lá 2 gotas na sua boca e diga que o homem enjoado voltou, o homem enjoado chegou. Isso porque ele acredita que dipirona seja para enjoo ou algo assim. Então o Rogério está planejando já a sua volta da DR. Será que volta, gente? O que vocês acham? Em uma conversa pós-formação aí da DR entre Naim e com a Andréia, o Rogério, ele teve uma fala um tanto quanto polêmica que a galera chegou a estranhar nas redes sociais, tá? O Rogério contou que ouviu, né, algo ali, não foi possível entender de quem exatamente ele estava falando, mas envolve remédio e sobre alguém ter dito que a outra pessoa estava fingindo e não era por causa do tal remédio, não. O comportamento não era por causa de remédio, era fingimento. Mas o que mais impressionou nessa conversa aí do Rogério com Naim e Andréia foi que, para afirmar a coisa que ele ouviu aí dessa tal pessoa, ele jurou pela alma do filho que já faleceu, gente, o irmão do MC Gui. Vocês lembram dessa história aí, né? Ele falou que ele não tem vergonha de falar e que a alma do filho ficasse vagando pelo resto da vida dele se ele estivesse mentindo nesse papo. Depois o Rogério começa a contar, então, o que aconteceu. E algumas pessoas nas redes sociais ficaram chocadas com a fala do pai do MC Gui. Não gostaram muito dele envolver o filho já falecido no jogo, tá? O que vocês acham? Também depois, na verdade, da formação da DR, o Naim e a Andréia falaram ali pro Rogério e pra mãe do MC Gui que eles estão cansados, tá? Na verdade, foi o Naim quem iniciou essa conversa. E ele fala que se questiona juntamente com a Andréia se vale a pena passar todo esse nervoso que ele vem passando no programa. E ele disse, o Naim disse que se estivesse na DR com a Andréia, não pediria para o público votar para ele ficar. E ia ali no ao vivo mesmo dizer que não era para votarem para ele ficar e que ele quer sair, ele quer ir embora do programa, gente. Naim disse isso com todas as letras. O que tá aparecendo é que o Naim sentiu que realmente deu ruim, né? As falas dele, as coisas que ele apontou ali do Matheus, e que ele pode sentir e já está sentindo aí que
o negócio pegou muito mal para ele e agora tá falando em sair do programa. O que vocês acham, hein? Será que o Naim vai pra DR, para as próximas aí? Assim que ele for, provavelmente, né, ele vai sair, porque a galera tá com bastante ranço de Naim e André, principalmente a torcida Breteus. O Rogério contou, pós-formação da DR, contou ali para sua esposa algo que ele ouviu da Carol, tá? Mas ela ficou meio preocupada e meio pensativa, a baronesa, gente. Ele falou o seguinte, que quando ele falou do filme lá, A Menina que Matou os Pais, no ao vivo, se referindo a Carol, né, fazendo aquela referência ali de que a baronesa chamava a Carol de filha, a Carol falou que teu filho que te matou, respondeu isso, teria respondido isso, tá? Isso o Rogério falando. E aí a baronesa disse que depois a Carol fala que não fala nada, mas ela se questiona aí, a mãe do MC Gui, se o Rogério ouviu certo, pergunta pra ele se ele ouviu certo, ele garante que ouviu nitidamente a Carol falar isso, e por isso que ele falou pra ela lavar a boca pra falar do filho dele, tá? E aí o Rogério fala que o que é dele tá guardado, se referindo ao Mussunzinho, e aponta pro banquinho da DR. Então, a baronesa e o Rogério, principalmente o Rogério, querem muito Carol e Mussunzinho na DR, gente. Nova rivalidade, hein? Albert e Adriana sentaram para conversar com o Rogério e com a baronesa após a formação da DR, tá? E o Albert, ele desabafou que ele já tá de saco cheio da galera fazendo sempre as mesmas coisas dentro da casa, que a convivência tá chata, que o assunto da casa só gira em torno de 3 casais, ele, Adriana, Brenda e Matheus, e baronesa e Rogério, que o povo só sabe fazer isso. E o Albert disse que tá cansado de ouvir as mesmas piadas e justificativas de voto, que um monte de fofura, que tava todo mundo cheirando a amaciante, né? E dá licença, que aquela coisa de votou em mim, eu entendo, você é muito bonzinho, ele não tolera isso. E o Albert ainda elogiou a baronesa e o Rogério por terem chamado a Carol de marionete. E eles pontuam, gente, que o Mussunzinho nunca fala nada sem o aval da mulher. E quando ele fala, é só pra brigar, tá? Depois, o Rogério revelou que escutou que a Carol tava falando da Brenda quando acordou, né? Ele disse que Carol tava chamando Brenda de safada e se vangloriando aí por ter brigado com a Brenda, ter peitado a Brenda. A baronesa, inclusive, frisa isso, que é feio a Carol ficar trazendo isso à tona de novo. Não que ela estivesse defendendo a Brenda e tal, mas que ela acha que a postura da Carol não é legal, gente. E o Albert acha que a votação vai ficar entre baronesa e Rogério, e Dinei e Érica. E o Rogério disse que quer ser o último a voltar para casa, se ele voltar da DR. Caso ele fique, né, ele quer ser o último a voltar para a mansão. Já está planejando a sua volta, o Rogério. E os pais do MC Gui deixam muito claro aí, baronesa e Rogério, que eles não querem mais nenhum contato com Carol e Mussunzinho dentro do jogo. E mais tretinha garantida futuramente, hein? Será que o Rogério e a baronesa vão ficar para poderem afrontar Carol e Mussunzinho? Quem sabe, né? Vamos às enquetes atualizadas desta DR, onde estão baronesa e Rogério, Brenda e Matheus, Idnei e Érica. A enquete aqui do nosso canal diz o seguinte, meu povo, que o Dinei está sendo menos votado. Lembrando que a votação é para ficar, hein, gente? Não é para eliminar. O Dinei e a Érica tem 18% dos votos. Breteus tem 54%, está em primeiro lugar. E a baronesa e o Rogério tem 28%. Estão em segundo lugar aqui no canal. Na enquete do UOL, o negócio está um pouquinho mais complicado, né? Os números estão meio estranhos por lá. Quem está saindo é a baronesa e o Rogério, tá? Estão em terceiro com 23,40%. Dinei e Érica tem 36,76%. E a Brenda e o Matheus tem 39,84%. Agora a votalhada, que eu gosto bastante porque tem um apanhadão geral aí de todas as enquetes. Sites, Twitter, YouTube, Telegram. Tá assim, gente. O apanhado de 8h30 da manhã diz que quem tá saindo é a Érica e o Dinei, com 18,26% apenas dos votos. Estão sendo menos votados.
Baronesa e Rogério estão em segundo lugar com 25,51%. E a Brenda e o Matheus ficando com 56,23% dos votos. Então, de acordo com a maioria, a unanimidade das enquetes, quem sai hoje é o casal Diney e Érica. E Baronesa e Rogério, Brenda e Matheus ficam no reality, mas tá equilibrado, tá entre Baronesa e Rogério e Érica e Diney, viu, gente? Será que tem chances aí do negócio virar? O que vocês acham, hein? Só tem uma coisa que resume, meu povo, é eita atrás de eita, não esquece, hein? Tudo sobre realities aqui neste canal.